Bom dia a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui e, do começo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, que deixaram os seus afazeres para vir participar desse evento. Então, eu sou o Bidan Santana Vaga, trabalho junto com o Dr. Leandro Odorum, sou formado em Relações Internacionais e bacharel em Direito. Ora, aqui presente o Dr. Leandro Odorum, a Carlos Aquino, sejam todos bem-vindos. Tá? Então, para começar, como eu estou a falar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, principalmente os líderes das comunidades, né, que cá se fizeram presentes. Sejam bem-vindos, mais uma vez. Deixa eu só olhar aqui. E primeiro, o senhor Luiz Tuga, né, que é líder da comunidade Paturis. Seja bem-vindo, Luiz. Você é um cara muito bacana e apreciamos muito bem o seu trabalho que tem estado a desenvolver lá na comunidade Paturis, que você, como sendo o líder desta magnífica comunidade, tem estado a fazer um trabalho muito, muito bonito, muito grato, que você merece. Parabéns. Logo em seguida, vou agradecer a Zilma e a Cíntia, que são da comunidade do Moro Altíssimo, também, que estão fazendo um trabalho muito, muito grande. E eu espero que esse trabalho se cresça e a gente juntos vamos estando ali, apoiando no que for necessário. E Deus sempre vai vencer no trabalho e que razão pela qual que nós estamos lá, se Deus quiser, tudo vai estar de acordo com a vontade de Deus. Então, eu agradeço ao meu irmão, aquele... esqueci o nome dela. David. Como? David, seja bem-vindo. Então, para começar, eu vou falar um pouco a mais do que devido, né? Falar um pouquinho sobre o palestrante, né? Fazer um breve currículo sobre o Dr. Leandro. Dr. Leandro, que é advogado, especialista em referente às minorias, né? Ele se formou na Universidade de Mogi das Cruzes no ano de 2003, não é? Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de Marquês. Atualmente ele trabalha com causas de minorias, né? Que atua em defesa das pessoas menos possibilitadas e defendendo assim aquelas pessoas que têm menos possibilidade de acesso à justiça, que têm menos poder econômico, né? Como nós aqui, vós e todos nós. Então, o trabalho do Dr. Leandro é baseado nesse arena. Então, ele tem estado desenvolvendo o trabalho dele desde 2005 até a presente data e atuou em várias entidades culturais e esportivas nas cidades de Mogi das Cruzes. Ele também atua na questão de migratórias, né, como de migrantes, e recebeu no ano 2020 a medalha de Jumbi dos Palmares pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Atualmente, devido ao seu tempo, com as atividades de advocacia, pesquisa acadêmica, entre outros. Mas para não falar muito, eu vou deixar o Dr. Leandro, ele em si, pode dar início a essa atividade. Bom dia novamente a todos, a todas. Se quiser sentar para cá, porque eu gosto de ficar em pé, eu posso atrapalhar aí tirar você do foco. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos, a todas presentes. O nosso amigo David aí, que veio uma caminhada longa, né, de Francisco Morato, assim como a Zilma, uma importante liderança também lá do Morro do Altíssimo. Essa denominação ainda eu não conhecia, porque quando eu fui chamado para atender a comunidade, disseram que era o lado A e o lado B, né? E é uma grata satisfação para a gente ter aí a informação do nome da comunidade, né? A Cíntia também, uma importante liderança daquela região. Eu acho que nós temos aqui no Brasil um problema grave, né, de habitação. E justamente pessoas como vocês que possibilitam, né, que essa luta seja levada à frente. Também o Luiz Tuga, que é uma importantíssima liderança em Carapicuíba. O Luiz Tuga, eu sou até meio suspeito para falar dele, porque a gente acabou criando um laço de amizade.
Eu já estou trabalhando na comunidade de Paturiz há mais ou menos uns 4 anos, 3 a 4 anos mais ou menos, e a gente vê toda a transformação que aconteceu na comunidade de Paturiz com a intervenção do Luiz. O Luiz chegou, no começo as pessoas não estavam muito acreditando, porque o Luiz, embora seja um brasileiro naturalizado, mas a origem dele é de Guiné-Bissau. Então foi um momento bem complicado aqui, que dentro de uma comunidade eu senti naquele primeiro momento um certo, que a gente chama de xenofobia, né? Mas um certo preconceito, onde algumas pessoas brasileiras, né, natas, desconfiavam que um descendente, um homem de origem africana vai comandar uma comunidade inteira de brasileiros, né? Então tiveram uma série de coisas que aconteceram lá, mas ainda assim o Luiz Tuga, ele foi eleito presidente daquela comunidade, já está no 2º mandato. Recentemente, inclusive, fizemos uma alteração do estatuto da associação, e hoje ele se tornou uma liderança unânime, não apenas na comunidade de Paturiz, mas também nas outras comunidades que estão ali em Carapicuíba, inclusive de outros lugares, né? Uma vez veio um pessoal lá da Praia Grande de Santos para pegar informação e entender como funciona uma entidade dentro de uma área que em tese pertence a uma autarquia, a Coab, consegue ministrar cursos de inglês gratuitamente, o Sebrae dá cursos lá na associação dele, a própria prefeitura de Carapicuíba se utiliza do espaço da associação para fazer campanhas de vacinação, entre outras coisas, né? E também não vou poder falar muito do currículo do Luiz, senão eu vou passar vergonha aqui, porque o Luiz, ele tem toda uma formação a nível universitário, ele está fazendo mestrado, né? Então a gente percebe que é uma pessoa altamente qualificada, né? E está à frente de uma comunidade, sendo que na verdade ele poderia estar trabalhando na iniciativa privada, ganhando muito dinheiro com a profissão que ele tem, mas ele decidiu devotar o tempo dele, a luta dele em prol de uma comunidade, né? Então isso aí é muito louvável, muito bacana. O Carlos Aquino, eu até estava comentando há pouco, né? Eu conheci o Carlos Aquino na época da universidade, e a gente se conheceu num momento conturbado, né? Que foi um momento de uma eleição para o Diretório Central dos Estudantes, que é um órgão, uma espécie de sindicato dos estudantes, né? O Aquino disputava através de um grupo com uma chapa e eu com uma outra chapa com outro grupo. Então nós tivemos naquele momento um embate muito grande, né? Brigamos feio mesmo, né? E no final da história é uma pessoa que eu respeito até hoje, e eu acredito que a recíproca seja verdadeira, tanto é que ele está aqui com a gente hoje nessa atividade, nesse evento, e é muito bom ter os amigos da época da faculdade acompanhando a gente até hoje. O Bidan também, ele falou um pouco sobre ele, que também tem um currículo invejável. O Bidan também, ele vem de um país africano, que é Guiné-Bissau, um país de língua portuguesa. Também tem formação em nível superior lá de Gana, né, Bidan? Gâmbia. Tem a formação em relações internacionais, veio para o Brasil, terminou a faculdade de Direito, né? Daí ele agraciou o nosso escritório com o trabalho dele, né? Então, no nosso escritório, hoje nós atendemos em 2 idiomas, né? Porque ele, além do português, ele fala inglês também. Então, a gente tem, assim, uma aptidão em estar resolvendo questões, inclusive, de pessoas que vêm de outros países, né? Então, são coisas importantes que acontecem com a gente, e às vezes não é à toa, né? Que a gente está hoje aqui unido. Algumas pessoas, em virtude do horário, do tempo, não puderam comparecer, que são outras lideranças também importantes, né? Inclusive de Francisco Morato mesmo, temos o Yuri, que não pôde comparecer hoje. Lá de Mogi das Cruzes haviam 2 lideranças que seriam presentes, que é o José Valdevino, que é do Morro do Itapetí, e também o pessoal que era lá do Conjunto do Jefferson, né? Que é um residencial que foi feito na cidade de Mogi das Cruzes, com o intuito de moradia popular, mas as famílias cresceram e eles acabaram ocupando um determinado área, uma área, um terreno lá,
e a partir dali nós começamos uma luta por moradia. Bom, eu agradeço a todos, então vamos adentrar ao mais importante, né? O que é uma ocupação? Qual é a diferença de uma ocupação e de uma invasão, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós temos que abordar. A sociedade, no geral, ela exerce um poder muito grande de preconceito com as ocupações. Na cabeça das lideranças políticas e empresariais, os movimentos de ocupação se confundem com invasões. E nós sabemos que a invasão é um crime, e nós não cometemos crimes, nós ocupamos os imóveis que estão abandonados, que não atingem a função social, que é uma forma, inclusive, de cobrar o governo para que ele implemente as políticas públicas habitacionais, né? Então, no Brasil, historicamente, que é importante a gente colocar também esse contexto, né? Então, vamos lembrar da formação do Brasil, né? O Brasil, na verdade, foi invadido pelos portugueses. Aqui já haviam os povos originários, que eram os índios, né? E os índios tiveram as terras tomadas pelos portugueses. E os portugueses, eles dividiram o Brasil em capitanias hereditárias. Então, o governo português, o rei de Portugal, ele transferiu a posse, a propriedade dessas faixas chamadas capitanias hereditárias para algumas famílias importantes do governo português, inclusive da própria Igreja Católica. Então ele dividiu o país em faixas, mas não deu certo. Aí, através dessas faixas que eram as capitanias hereditárias, os beneficiários, os donatários dessas faixas, eles criaram as sesmarias, que eram subdivisões dessa área. Tudo isso sem pagar nada. Então tomaram a terra dos índios e deram para essas famílias importantes, e eles não pagaram nada por isso, e utilizaram e utilizam até os dias de hoje, né? Agora, aí, passado o tempo, tivemos a questão que é importante também dentro do campo histórico, que foi a questão do fim da escravidão, ou da escravatura, como preferirem. Quando acabou a escravidão, através do processo que ensejou na Lei Áurea, os negros que eram escravizados foram postos em liberdade, mas uma liberdade sem todos os direitos, ou basicamente sem nenhum direito. Então, os negros que viveram trabalhando, tendo seu trabalho explorado nas comunidades, quando foram postos na rua, eles saíram sem dinheiro, sem direito nenhum e sem o direito à propriedade. Então, iniciaram-se aí as primeiras favelas, né? Que a primeira favela que nós temos notícia é no Rio de Janeiro, nos grandes centros, né? Foi chamada a favela da Providência, que era no Morro da Providência, né? E está lá até hoje. Então ela foi ocupada basicamente por aqueles que não tinham condições, que deveriam ter direitos, mas não tinham condições e nem mesmo acesso ao direito. E ali começou um processo de ocupação de uma área, em tese, pública, né? Que se mantém até hoje. Ele foi sendo reinventado, sendo reutilizado, e até hoje nós temos esse processo que evoluiu até um certo ponto, mas que persiste da mesma forma, que é a ocupação. Mas aí nós temos que entender o quê? O que é uma ocupação? É legal? É ilegal? Existe um direito que garante que as pessoas possam ocupar determinada área? E o direito de propriedade daquele que fala que é o dono, que tem lá uma escritura? Qual é o grande combate que existe entre essas duas questões, né? Então vamos lá. A Constituição Federal do ano de 1988, que é a nossa Constituição, ela preza pelo direito de propriedade. E a propriedade ela é adquirida basicamente através de um título chamado escritura, né? Então, o proprietário, em tese, é aquele que tem uma escritura pública de um determinado imóvel, seja uma autarquia, seja o próprio governo, ou seja um particular. Só que a posse é basicamente, entre outras coisas, é claro que a propriedade também presume-se a posse, mas a posse em si está com o pé lá dentro do local, dominar o local. Nós utilizamos um termo chamado animus domini, que é a vontade de ser dono, o domínio da área.
E aí a gente passa por uma questão que é bem interessante. A mesma lei que garante o direito de propriedade, ela também garante que a propriedade ela tem que exercer uma função social. E qual é a função social da propriedade? É basicamente de moradia ou de comércio. Então você usa a propriedade para você morar, para você construir sua casa, ou para você eventualmente ter o seu comércio, ter sua agricultura ou qualquer outro meio. Agora, aquele terreno que está parado, que não está sendo utilizado por ninguém, aquilo ali, ele não atinge a função social. Então, nesse caso, é passível que o Estado intervenha naquele local, faça uma desapropriação ou faça um imposto progressivo, né, que vai aumentando o IPTU gradativamente para pressionar a pessoa para que ela utilize o espaço. Só que o poder público ele não faz isso. E aí surgem no Brasil os movimentos sociais que visam a ocupação desses espaços. As ocupações, só aproveitando aqui um gancho breve aqui, as primeiras ocupações que nós tivemos no Brasil são basicamente, além daquelas que foram propostas pelo rei da época do Império Brasileiro, tá? São basicamente os quilombos, que era um local onde aqueles escravizados que conseguiam fugir da escravidão, eles arrumavam um local, lá eles constituíam uma forma de sociedade deles, onde eles conseguiam manter um pouco da tradição, da cultura, numa terra que eles não pagaram, não compraram. Então era uma ocupação, e lá eram construídos os quilombos, né? O mais famoso quilombo é o Quilombo dos Palmares, que era o lar de Zumbi dos Palmares e Dandara, né? Eu estou falando do Zumbi e da Dandara porque nós recentemente tivemos o Dia da Consciência Negra, né? Mas também tivemos outras ocupações realizada por brasileiros mais nativos, talvez, embora o termo correto não seja esse, que são os brasileiros pobres de um certo período da história, que também criaram, através de uma ocupação, um local chamado Canudos, né? Tivemos uma pessoa chamada Antônio Conselheiro, que ele não suportava mais as violações aos direitos que o Império Português e depois o Império Brasileiro exercia sobre a sociedade. Então eles decidiram criar uma sociedade alternativa, né? Então ocuparam uma determinada região e lá construíram uma verdadeira cidade. E lá as pessoas viviam do próprio trabalho, né? Então as pessoas plantavam, pescavam, criavam seus animais, e a partir dali começou uma grande guerra, porque o Estado brasileiro ele é contra as minorias, ele é contra os pobres. A realidade é essa. Embora nós tenhamos sempre também a sorte de, em determinados momentos da história, termos representantes, presidentes, governadores que se preocupam com a população. Porque se nós tivéssemos um governo que tivesse disposto a brigar com todo o sistema econômico do país, com todas as oligarquias, certamente haveria uma casa para cada um, ou pelo menos um apartamento ou um terreno para cada um. Existem dados que existem mais propriedades ociosas no Brasil, mais propriedades sem atingir a finalidade social, propriedades, imóveis vazios, do que pessoas para ocupar esses imóveis. Porque a lei, ela garante o direito de propriedade, que é até uma dicotomia que existe. A lei deveria privar, principalmente pelo direito social das pessoas terem de utilizar o imóvel. Mas não, ela dá mais atenção para a propriedade. Então nós temos uma comunidade, por exemplo, como por exemplo o caso da Paturiz, que deve ter umas 300 e poucas famílias, quase 400, né? Então nós temos um processo. Quem está brigando contra 400 famílias por exemplo, a Coab. E a Coab, ela tem a finalidade de fazer moradia popular, de dar casa para as pessoas. Dar não, né? Mas de criar programas e vender as casas para as famílias. E ela, ao invés de fazer isso, deixa um terreno abandonado por quase 40 anos. E ao final da história, quando esse terreno é ocupado, ela que deveria promover, criar habitação popular, ela quer tirar quase que 400 famílias de lá. E nós temos o caso também
de morados, por exemplo, onde uma área abandonada, que não é utilizada por ninguém há muitos e muitos anos, que não tem uma agricultura, que não tem uma plantação, que não tem absolutamente nada lá, é um terreno que está apenas para especulação imobiliária, né? Nós sabemos que as duas áreas que estão lá naquele local são áreas que já estão praticamente vendidas, que já existem pessoas que basicamente vão construir condomínios lá, que vão construir empreendimentos imobiliários naquela localidade e querem tirar quem efetivamente está ocupando aquele local. A lei também diz, no Estatuto das Cidades, que esse tipo de situação tem que ser protegido por lei. Então a lei não pode autorizar que uma entidade ou que uma pessoa física, que é um proprietário, utilize da sua propriedade para fins de especulação imobiliária. Isso aí também a lei deveria punir. E aí entra a grande questão: se a lei fosse cumprida ao pé da letra, provavelmente o advogado iria sofrer, porque ele não teria muita coisa para fazer. Nessas questões ele não teria muita coisa para fazer. O Estado tem a obrigação de fazer essa reforma, de fazer esse parcelamento do solo, essa regularização fundiária, oferecer moradia digna para todos, porque na verdade é um direito que está na Constituição brasileira. Não é um direito que está sendo inventado por nós, que a gente está tentando inventar uma fórmula mágica dentro da legislação brasileira a fim de alcançar esse direito, ou pelo menos brigar na justiça para garantir o direito à moradia. Então, esses direitos estão previstos em lei, mas de qualquer forma, o Estado judiciário, o juiz, né, aquele que nunca morou numa ocupação, aquele que vem de uma família rica, que provavelmente foi beneficiada pelo governo brasileiro em algum momento da história, ganhando faixas de terra, seja as capitanias hereditárias, sejam as sesmarias, ou após, no período da abolição da escravatura, quando o governo brasileiro, enquanto o governo brasileiro deixava os negros libertos, sem nenhuma propriedade, naquele mesmo período, o governo brasileiro incentivava que os europeus viessem para o Brasil, e quando eles iam para o Brasil, já tinham garantido terra, a passagem, a despesa de navio, os europeus virem para o Brasil, eram pagas pelo governo brasileiro. Isso aí se mantém. Então, é muito comum, quando a gente observa num processo, por exemplo, de reintegração de posse ou manutenção de posse, que a parte autora, que é aquele que entra com o processo, geralmente ele tem um nome que remete a gente a isso. São sobrenomes, em grande parte, é claro que não é uma regra, mas de sobrenomes europeus. Então, provavelmente, eles que estão tentando expulsar os moradores das ocupações são aqueles que ganharam a terra de mão beijada, sem ter que gastar um único centavo por aquilo ali. Então, a partir daí, iniciam-se, aqui no Brasil, os movimentos de moradia popular, que também são movimentos muito discriminados pela sociedade, né? Que é o movimento dos trabalhadores sem teto, o movimento sem terra, entre outros movimentos que existem no Brasil. O que as pessoas dificilmente conseguem enxergar que é assim, são movimentos legítimos, que têm um cunho que é um cunho que muitas pessoas às vezes não observam. Eles querem, com as ocupações, não apenas garantir a propriedade, a posse daquele imóvel, mas querem forçar o governo para que o governo faça a reforma, para que o governo propicie aos cidadãos o direito ao REURB, o acesso à moradia digna, porque um dos pontos que é muito importante, porque também está na lei, na Constituição Federal do Brasil, a moradia ela tem que ser digna, ela tem que ter um mínimo de estrutura, ela tem que ter saneamento básico, ela tem que ser acessível, ela tem que preencher uma série de requisitos. Então eu sempre falo, ninguém gosta, né, de viver, de morar numa ocupação, numa casa que não tem toda a estrutura necessária, que não tem saneamento básico, que não tem energia elétrica, onde a internet não chega, onde as ruas não são pavimentadas. Ninguém gostaria de viver num lugar como esse. As pessoas prefeririam morar num lugar mais digno, né? Que você, no dia de chuva, você não tem que se preocupar que vai ter uma barreira na porta da sua casa, que no dia de calor, que a poeira não vai cobrir todos os móveis da sua casa, que tenha água ali
acessível, que tenha esgoto acessível, que tenha um mínimo de infraestrutura. Mas como o governo não garante esse direito que está na lei, que está na Constituição, que está no Estatuto das Cidades, aí nós estamos forçados a nos organizar enquanto sociedade civil, dentro de movimentos, dentro de ocupações, para tentar forçar o governo a resolver a questão. E aí nós temos juízes, como eu disse recentemente, que não são muito favoráveis a isso. Eles preferem garantir a propriedade dos ricos, né, ao invés de beneficiar os pobres. A realidade é essa. Como eu disse, eu desconheço na história do Brasil juízes, promotores que saíram de uma ocupação, que saíram de uma favela para ocupar o cargo que ocupam hoje. Geralmente são pessoas que viveram a vida inteira em bairros nobres da cidade, conseguiram estudar nos melhores colégios, conseguiram fazer as melhores universidades, não tiveram que trabalhar para pagar os estudos, e aí tiveram tempo suficiente para se preparar e passar nos concursos públicos. Essas pessoas vão julgar pessoas como nós, que tivemos que batalhar a vida inteira para conseguir alcançar o nosso espaço. Então, os movimentos, eles são importantes justamente por isso. Eles dão legitimidade à luta popular e, acima de tudo, tentam fazer com que a lei seja cumprida. Eu acho que é o grande ponto. E dentro dessa questão, nós temos também a necessidade da organização das comunidades. Então, é importante, eu sempre falo isso, que a comunidade do lado B, por exemplo, não tenha ali como responsável a Zilma e o CPF da Zilma. Que o lado A não seja, por exemplo, no CPF e no nome da Cíntia. Que sejam criadas associações de moradores, ou como no caso lá do Luiz, Associação Direito de Morar Melhor, que é uma associação que o Luiz preside, que basicamente não é uma associação de moradores, é uma associação que luta pelo direito à moradia, e moradia digna, né? Então, até como sugestão, e eu sempre falo isso para todos os meus clientes, se um dia vocês decidirem organizar as comunidades com uma diretoria, depois tirar um CNPJ e começar um processo como aconteceu lá em Carapicuíba de construção, de renovação, podem sempre contar comigo. Eu sou sempre voluntário nessas lutas, eu atuo de forma pro bono, não vou cobrar um centavo para ajudar a construir um estatuto, a realizar todo o processo de fundação de uma associação. Eu faço isso para várias entidades, para várias associações, porque é importante. A partir do momento que a gente consegue se organizar enquanto sociedade civil, aí a luta não é mais isolada da Zilma nem da Cíntia. A luta passa a ser de uma diretoria, de uma associação, de uma entidade, que ela pode até ser perseguida, mas vocês não podem ser perseguidos, né? Aqui em São Paulo acontecem muitas ocupações de prédios públicos, né? Então nós temos, por exemplo, dois movimentos que até nós convidamos para estar participando conosco hoje, mas infelizmente não puderam participar. Esses grupos, eles têm uma grande característica também, que é o seguinte: existe um grande número de imigrantes, certo? Acabei de falar dos movimentos, chegou a nossa amiga aqui. Eu acho que a dificuldade não é achar essa casinha preta. Ainda bem que você chegou. A Dilma, que acabou de chegar aqui, ela é uma dessas lideranças, e eu não te reconheci quando você entrou, mas ela é uma das lideranças de ocupações de movimentos abandonados do centro de São Paulo. Tá? Então ela, assim como outras lideranças, que existem várias aqui, encontram prédios aqui no centro de São Paulo que estão abandonados há vários anos, que estão sendo destinados, tá, à especulação financeira, à especulação imobiliária. E essa moça aqui é uma guerreira, porque quando a polícia chega, é ela que vai estar na portaria para bater de frente com a polícia, e briga e organiza os moradores de prédios inteiros, né? E vai lá pro fórum, e vai pro batalhão da polícia, e está à frente de um movimento. E uma mulher. E a gente percebe que as mulheres têm um papel muito importante nessa questão de ocupação, que são as mulheres que geralmente cuidam das famílias, que provêm o sustento no lar. Em muitos lares onde o marido, onde o homem simplesmente prefere fugir, a mulher não desiste, ela é sempre
tem aquele espírito maternal, né, de cuidar, de zelar pelas pessoas. E aí nós temos aqui em São Paulo, como em outros, aqui vocês duas também, lá de Francisco Morato, que são lideranças que estão à frente de movimentos, né, brigando quando é necessário, sabendo que uma hora ou outra pode ter um problema maior ou menor, mas vai estar sempre na luta. E eu estava dizendo antes da Dilma chegar, que eu havia convidado outras lideranças aqui do centro, né? Até um pessoal que é um grupo de colombianos, são colombianos, né? Aquele pessoal colombianos eles são, que eu pensava até que fossem venezuelanos, mas é um grupo de colombianos também, que foram vítimas, assim como o pessoal de Francisco Morato, eles também foram vítimas de aproveitadores que existem também aqui. Lá, eles me contaram, Dilma, que lá quando iniciou, eles estavam pagando o valor R$1.000, exatamente isso. Cerca de 40 apartamentos que foram divididos entre os ocupantes. Imagina um camarada levar 45 mil no bolso para não fazer nada. Tanto é que quando a polícia chegou, o bicho pegou, não tinha nem advogado contratado. Então o cara simplesmente deu linha e sumiu. Que é um trabalho completamente diferente do trabalho que é feito pela Dilma e outras pessoas aqui no centro, que é um trabalho sério, né? Os movimentos, eles precisam ter arrecadação. Isso é importante, porque, por exemplo, quando você fala de um prédio abandonado aqui no centro de São Paulo, você está falando de um prédio que não tem iluminação, que o elevador não funciona, tem que ter alguém na portaria para controlar o acesso de quem está subindo e descendo. Então tem uma série de despesas que são necessárias. E o movimento, eu entendo que é justo, é legítimo, que as pessoas que organizam os movimentos, elas têm que ter uma estrutura mínima para que elas possam continuar o trabalho, né? Não faz sentido, no meu ponto de vista, a pessoa deixar de trabalhar, abandonar a vida para se envolver com o movimento de moradia popular e, ao final, ainda passar necessidade. Então, tem que ter, sim, no meu ponto de vista, algum tipo de auxílio, né, da comunidade que eles representam, para que eles possam continuar a representação. E dentro desse contexto, como eu falei, existem um número muito grande de ocupações aqui no centro de São Paulo, muitas delas com uma concentração grande de imigrantes, né? Por exemplo, esse grupo que não está presente aqui hoje, que são os colombianos, por exemplo, são vários colombianos. As ocupações que a Dilma mesmo promovia e promove, tem muitos angolanos, né, e outros de países africanos, brasileiros também aos montes. E aí entra uma questão que o Bidan até falou comigo que em breve a gente vai estar fazendo uma outra palestra sobre um outro tema, né, que é importante também, que fala sobre a questão migratória do Brasil. Os imigrantes, quando chegam aqui, os colombianos, os angolanos, entre outros, né, e são obrigados, né, são submetidos a chegar, não ter um local onde morar, não ter um trabalho. O governo brasileiro abre as portas, né, de acesso, mas não dá nenhum tipo de orientação, de estrutura. Se o imigrante que chega aqui no Brasil, se ele não for esperto, se ele não tiver contatos, ele vai virar um morador de rua. E aí, quando eles dão a sorte de encontrar pessoas, por exemplo, como a Dilma, que ocupa as questões centrais. Lá também, em Francisco Morato, tem um volume grande de bolivianos, né? E me parece que lá também em Morato tem um grupo de haitianos, né? Que também na parte de baixo lá, que também ocupa. Então, os imigrantes acabam também tendo que encontrar, né, um direito que é garantido a todos, porque mesmo o imigrante, quando chega no Brasil, ele passa a ter os direitos, ou pelo menos grande parte dos direitos brasileiros. Um direito que o imigrante não tem enquanto não se naturalizar é ser um candidato a alguma coisa, participar de determinados concursos públicos, não vai poder ser presidente do Brasil, não vai poder ser uma série de coisas. Mas outros direitos ele goza, como, por exemplo, a saúde, a educação, e, por consequência, os direitos sociais que estão na Constituição, dos quais o direito de moradia, né? Mas não encontram essas portas, não encontram esse acesso, essa facilidade, e são obrigados a serem lançados a isso, né? A esse tipo de situação. Então, o Bidan já adiantou para mim que a partir do próximo ano aqui a gente vai estar abrindo um ciclo de palestras, porque a palestra, na verdade, gente, ela tem um contexto um pouco mais amplo do que a gente às vezes possa imaginar, né? Além de servir como um instrumento de
conscientização, de esclarecimento de algumas dúvidas que as pessoas têm, ele serve também como uma forma de divulgação de direitos, de notícias, de informações. Tanto é que as nossas atividades, sempre a gente grava elas, para que posteriormente elas possam ser encaminhadas através das redes sociais, para que outras pessoas que não tiveram a possibilidade de estar conosco aqui hoje, também tenham acesso às informações, como está sendo compartilhado aqui agora. Claro que a pessoa não vai estar aqui compartilhando espaço com pessoas tão adoráveis como vocês, mas vão poder ver pela internet depois. Então, só para a gente estar concluindo aqui, então a grande questão que nós temos, a necessidade de organização dos movimentos. Até a Dilma, mais uma vez, a Dilma chegou por último, então todo o exemplo é com ela agora, vocês estão percebendo, né? Antes da Dilma chegar, eu estava usando como exemplo a Zilma, a Cíntia e o Luiz Tuga. Agora tem mais uma convidada que chegou aqui. Então, sempre eu falo que a necessidade de organizar um movimento através da criação de uma associação é muito importante. A Dilma é um exemplo típico de perseguição. Ela é perseguida, na verdade, que quando começa um movimento, o pessoal já levanta a ficha, sabe onde que ela ocupou, aquela coisa toda. Tá? Então isso aí pode, até nós conversamos a esse respeito, um dia pode sim ser perseguida de forma mais cruel, né? Por parte da polícia, por parte de políticos, por parte de empresários. Agora, quando ela tem uma associação, aí não é mais o CPF, aí é o CNPJ que conta. Então ela pode continuar sendo representante, presidente ou coordenadora de um grupo organizado, de um movimento social pela luta por moradia no centro de São Paulo, por exemplo, mas aí ela passa a ser apenas a representante daquele movimento, que é o que eu espero que a gente consiga fazer também pro lado B e pro lado A do morro do Altíssimo, para que a gente possa evitar perseguição contra a Dilma, perseguição contra a Cíntia. E também no caso do Yuri, que não compareceu, no caso dos colombianos que não estiveram presentes, no caso do Fabrício, que é um angolano que também está no movimento de luta por moradia no centro de São Paulo. Então a gente precisa ter a organização. Uma coisa que eu sempre falo, quando as pessoas estão planejando, por exemplo, uma ocupação, né, é claro, eu já falei sobre essa questão, ocupação não é invasão. Invasão é crime, e aqui ninguém é criminoso. Então a ocupação se dá em cima de edificações ou de terrenos que não está atingindo a finalidade, a função social. Terrenos abandonados, prédios abandonados, casas abandonadas. Não é, de maneira nenhuma, uma forma de incentivar a ocorrência dessas ações, porque na verdade o governo deveria dar casa para cada um que não teve condições de comprar o imóvel, de forma digna, de forma harmônica com o meio ambiente, com a sociedade, próximo à escola, posto de saúde, com infraestrutura básica. O governo não faz isso e quando o governo não faz isso, obriga que a gente tome as atitudes de ocupar os prédios que estão abandonados, né? Agora, quando você tem a organização, você montou a associação, você vai brigar por um direito, a ideia básica é forçar o governo através do judiciário ou da prefeitura, que é o governo mais próximo que nós temos, a fazer a regularização fundiária, a destinar o imóvel através da desapropriação para fins sociais de moradia, né? Então a luta é essa, a luta é basicamente por um direito, não é uma luta de má fé, não é a invasão que é tão recriminada, porque aqui ninguém invade nada. A gente ocupa espaços que estão ociosos na sociedade. Então eu vou concluindo por aqui. Eu agradeço de verdade a presença de vocês aqui, que são lideranças importantes do movimento de moradia. A gente sabe que existe muita história por trás das ações de vocês. A gente sabe que aqui temos pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, e que realmente estão em busca do direito, não de anarquia, não de bagunça. E o direito, ele é conquistado através de organização. É importante que uns conheçam os outros, troquem contatos. Está precisando de uma informação, de uma orientação, por exemplo, com relação à organização de uma associação de moradores ou uma associação de um movimento organizado que luta pelo direito à moradia.
eu me coloco sempre à disposição para estar ajudando, e isso aí eu falo que é uma ajuda. Não precisa ser cliente do meu escritório para que eu possa auxiliar na confecção desse tipo de documentação. Eu já falei isso várias vezes e continuo sempre na mesma pegada. Eu, por exemplo, ultimamente eu tenho atuado bastante com pessoas que utilizam da medicação à base do canabidiol, do THC. São pessoas que têm uma série de enfermidades, desde a epilepsia até o autismo, e precisa de uma medicação que o governo deveria oferecer gratuitamente. Só que não, Embora agora estão tentando regularizar essa questão, aí o SUDS vai distribuir o óleo, que é muito importante para determinadas patologias, mas ainda assim existem várias associações que se organizam, que são mães, pais de pessoas com problemas de saúde, e tem que se socorrer da justiça através de um habeas corpus para garantir o direito de importar sementes para fazer o plantio em casa, para poder extrair o óleo e cuidar da sua família. Então, a advocacia paulista brasileira sempre se coloca à frente dessas lutas. E eu, como representante também da advocacia, estou sempre disposto a estar lutando, estar brigando. Aquilo que a gente pode colaborar, contribuir, a gente colabora, a gente contribui. Aquilo que é o nosso trabalho, o nosso ofício, a gente faz também com o mesmo prazer, com o mesmo empenho. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei aqui, como sempre, disposto a tentar esclarecer, tentar, de alguma maneira, elucidar a dúvida, ou eu próprio posso estar aprendendo com a pergunta, Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado pela presença e fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado.